Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos cinéfilos. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é Fábio Morgado, do canal O Morgado, para a gente estar conversando um pouquinho mais nesse nosso novo podcast. Dessa vez a gente vai estar conversando um pouquinho sobre Star Trek, lá sobre o começo, né, sobre a trilogia clássica, que a gente costuma chamar de TOS. Eu não sei, muita gente aí mesmo, eu vejo que mesmo muitos fãs da série não sabem que dentro dos filmes do cinema tem três filmes tem uma continuidade, né, que contam uma história, que são uma trilogia. Dentro dos filmes, no caso do cinema, né, eu não me refiro a séries, são várias. Tem a série original, e depois as outras derivadas, né? Nova Geração, depois Deep Space Nine, Voyager, a Enterprise, né? Agora a Discovery, né? Mas dentro do universo do cinema teve uma trilogia que é muito legal, gente, muito interessante. A gente conheceu, acho que até indico, de repente, para quem aí não é tão ligado, né, Star Trek, não tem assim aquela afeição por essa, né, por essa franquia, de repente começar por aí, porque são filmes interligados, né, que contam uma história, e lá você já começa a sentir um pouquinho do gostinho, né, do que essa franquia vem trazer pra gente, né, enquanto universo, enquanto tanta coisa bacana que eles propõem, né, pra gente. Eu, como muitos ou poucos, eu não sei dizer, eu sou um grande fã tanto de Star Wars quanto de Star Trek. Eu sempre falo que é igualmente dos dois, cada um no seu estilo, né? Star Wars mais no sentido de uma ficção fantasia, e Star Trek mais científica, né? Uma ficção mais voltada para o científico, né? Uma ficção um pouco mais, vamos dizer assim, palpável, mas sou igualmente apaixonado pelas duas franquias. Então vamos rolar a vinheta, gente? Vamos começar a bater um papo legal sobre Star Trek? Vamos lá? Então é isso aí, então rola a vinheta. O Morgado Podcast, audaciosamente indo aonde nenhum nerd jamais esteve. Então a série original, né, The Original Series, né, daí que vem o TOS, né, ela começou, a estreia dela foi em 8 de setembro de 66, né, e foi até 3 de junho de 69. E tudo começou na década de 60, lá no comecinho ainda, né, quando o Gene Roddenberry, né, o criador desse universo, ele fez um rascunho, né, do que ele imaginava de como viria a ser o futuro, né, da humanidade. E daí, com isso, ele criou, né, essa primeira franquia, né, ainda no ano de 61. Então ele imaginou como se fosse uma espécie de faroeste espacial, né? Então ali ele misturava um pouquinho de suspense, de aventura, ele colocou ali muita questão de valores morais. A série ela focava muito em aventuras, né, vivida pela tripulação, né, pelos integrantes ali, né, pela tripulação da nave. Assim, focando muito especialmente no Capitão Kirk, né, no primeiro oficial, né, que é o famoso Spock. Esse eu acho que para os que não conhecem tanto, é o mais conhecido, até quando eu quero me referir. Ah, gente, Star Trek é aquele do cara do orelha pontuda ali, que faz assim com a mão, né, da vida longa e próspera. Eu acho que é o mais conhecido. E pelo médico, né, o McCoy. Então, mesmo que ainda hoje a série tem uma legião muito apaixonada de fãs, mas lá atrás, né, lá no comecinho, nas primeiras exibições, a série, na verdade, foi um fracasso. Ela teve a sua primeira temporada. Ah, antes disso, né, uma curiosidade, talvez muito de vocês não saibam, ela foi assim, ela teve um caso bem atípico, porque é muito comum séries eles lançarem primeiro um filme piloto, que é para, no caso os produtores, eles fazem esse filme piloto para mostrar ali para os empresários, né, porque a proposta que eles têm para a série, para ser aprovado. Depois é aprovado, sim, desse piloto, daí começa a se produzir a série mesmo como um todo. No caso, o filme piloto, né, o piloto do Star Trek,
é um episódio chamado The Cage, né? A Jaula, em português. E esse The Cage, né, uma curiosidade, o Capitão Enterprise ainda não era o Kirk, não era o McCoy ainda, o médico, o primeiro oficial, tinha o Spock, né, ele era oficial de ciências, mas ele não era, se eu não me engano, ele não era o número 1, era uma mulher, pela hipocrisia da época, infelizmente não agradou o pessoal lá da CBS. O Spock, ele tinha assim, como eu estava falando, né, o capitão era o Capitão Pike, como eu já falei, também era muito, segundo eles, era muito cerebral, né, não tinha tanta ação. Mas o episódio, gente, é excepcional, é excelente, né? E o Capitão Pike depois ele voltou mais pra frente, né, em outro episódio, e que foi, na minha opinião, um dos melhores episódios da série original. Então, assim, a série, no final das contas, ela dura 79 episódios. Teve 3 temporadas, sendo que a terceira temporada ela só existiu por causa dos fãs, porque na segunda temporada ela foi cancelada, mas teve um alvoroço tão grande, mas tão grande dos fãs, que mandaram tantas cartas lá pro estúdio, mas tantas cartas, que eles falaram assim, não, tá bom, vamos fazer então. Vamos fazer, mas por favor, para de mandar carta pra gente. Mas acabou que não deu muito certo, porque depois o pessoal mandou carta agradecendo e daí deu na mesma. Mas ainda assim, teve a terceira temporada, que ela é bem mais fraca que as outras, e se encerrou na terceira temporada. E ela não, naquele momento ali, ela tinha um problema de exibição, né? O horário que era exibido não era muito apropriado. Mas ela cresceu muito depois, porque ela começou a ser vendida para outras emissoras dos Estados Unidos, que daí sim, elas passavam em horários melhores, né? E daí depois, né, a série foi tomando uma dimensão ainda maior, mas parado, né, terminada a série live action, né, ainda de 73 a 74, ela teve uma série animada, voltaram praticamente todos os atores para dublar seus personagens, né, menos o Chekhov, né, Walter Kong, né, que não voltou para dublar o Chekhov. Fora ele, todos os outros voltaram para fazer a dublagem de seus personagens. E depois, infelizmente, depois de 22 episódios teve, né? Só que depois foi retirado do canon da franquia. Então, infelizmente, tudo que aconteceu aqui nessa série animada acabou que foi desconsiderado. Com o grande sucesso Star Wars em 77, a Paramount, que era detentora, né, dos direitos da NBC, da Viacom, né, da série, eles pensaram, né, nossa, poxa, a 20th Century Fox está ganhando a maior grana aí com Star Wars, né? O que a gente gente tem, né, de espaço, né, de repente, para tentar entrar nessa onda, nessa vibe aí de espaço sideral, para a gente ganhar um dinheiro também. O que a gente podia estar fazendo? Daí eles pararam, olharam um pouquinho para trás. A gente tem um negócio chamado Star Trek, que fez bastante sucesso na televisão. Tinha um projeto aí esqueci de falar, tinha um projeto da fase 2, né, para dar continuidade na televisão, que acabou não indo para frente. Vamos aproveitar essa fase, né, essa fase 2 aí que acabou não acontecendo, e vamos adaptar para o cinema e vamos embora. Vamos tentar entrar nessa onda aí e ganhar um dinheiro em cima, né? Isso cabeça, logicamente, lá dos mercenários, né? Quer dizer, do pessoal da grana, né? Dos investidores, né? Então, nesse pensamento, nessa adaptação, né? Veio Gene Roddenberry e adaptou, né? E acabou que saiu Star Trek, o filme, em 79. Mas eles fizeram, né, uma releitura, né? Uma Enterprise. Pegaram a Enterprise clássica, eles reformaram ela foi reformada, mas tem um nome isso em inglês. Ela foi reformada. Né, que é a Enterprise dos filmes do cinema com os personagens clássicos, né? E daí, gente, nesse primeiro filme, né? Eu acho que ele cai muito no problema não sei, embora eu gosto muito do primeiro episódio. O primeiro episódio, aquele que não foi ao ar, que é o de Cage, né? Eu falei que ele era muito cerebral. Ele é muito cerebral, ele é muito lento, diferente de Star Wars. Embora a vibe de Star Trek é diferente, né? Star Trek, a Enterprise é um submarino, né?
submarino no espaço, não é nem um navio, é submarino. Então é diferente, é uma coisa mais estratégia, né? As ações ali, as movimentações, então torpedo, né? Você pode ver, eles lançam, tem torpedo, phaser, tudo bem phaser, mas torpedo, então é uma coisa assim. Você vê que são estratégias de guerra e de movimentação de guerra, como se fosse um submarino no espaço. Então é lento, é diferente. Não tem aquela coisa ágil como Star Wars. Mas foi, nossa, muito moroso, muito lento. A Enterprise, assim, é a nave. Desculpa, Falcon, que eu amo de paixão, mas a minha paixão maior é a Enterprise. Mas mesmo assim, eu acho que é uma coisa tão gritante que, cara, eles ficam 16 minutos filmando, dando voltinhas da Enterprise. Então é uma coisa muito cansativa, é muito chato isso. Né? Mesmo pra quem é fã, é chato. O pessoal dando volta, assim, mostrando a Enterprise porque tinha sido reformada. Então esse primeiro filme não tem jeito, é chato fazer o quê? Paciência, mas infelizmente não é porque você gosta que você gosta de tudo. Então esse filme, legal que lançou no cinema, é chato. A premissa dele é chata, mas tá bom, foi lançado no cinema, efeitos especiais maravilhosos, né? Porque eles chamaram a ILM do George Lucas para fazer os efeitos, né? Foi caprichado. Daí nós começamos no que se inicia o primeiro filme que vai dar início à trilogia do qual tem o nome esse podcast. E esse sim é considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor filme para o cinema de Star Trek até hoje, que é o Star Trek 2, A Ira de Khan, né, que saiu em 82. Esse sim, gente, esse é tudo 100% redondinho. Eles trazem um vilão lá do passado, mas é um vilão que se impõe mesmo. Você sente um perigo. Como eu falei, as batalhas sempre vai ser naquele esquema submarino, mas tem aquele clima de tensão, você sente mesmo o perigo ali. Khan é aquele vilão, como já falei, já repeti, já referi várias vezes aqui, ele se impõe mesmo diante do Capitão Kirk, né? Então eles têm que se desdobrar para conseguir vencer ele no final, e ele ainda no final ainda quase que vence, né? Quase consegue dar um fim em tudo. E a batalha da nebulosa de Mutara, gente, aquilo lá foi sensacional, de longe. Não tem a pirotecnia do J.J. Abrams, não tem aquela agilidade, aquela velocidade toda, mas gente do céu, que coisa fenomenal foi aquilo. Temos uma perda gigantesca, o Spock, para salvar a Enterprise, né, ele acaba morrendo no final. É uma cena bem tocante, inclusive ele fala uma frase que eu acho muito legal, porque o Kirk vai, né, ele fica trancado no compartimento, né, porque ele tem ali tem tipo uma radiação ali que ele conseguiria resistir um pouco mais do que os demais, né? Para consertar a Enterprise, para conseguir sair da área que ia explodir. Depois, a hora que passa o perigo, que o Capitão Kirk ele entende o que está acontecendo, ele vai atrás dele, mas só que ele não pode chegar perto, né? Ele tá dividido por um vidro, né? E o Capitão Kirk todo triste porque está perdendo ali seu grande amigo, ele pega. O Spock fala para ele: não sinta, né? Não sinta. A necessidade de muitos se sobrepõe à de poucos, ou a de um só. Que é lógica, né? Uma coisa lógica. Os vulcanos, eles se pautam pela lógica. Eu acho muito legal isso aí. Daí o filme se encerra, né? Se encerra com eles deixando, né? Porque da explosão da nave do Khan, como ele estava com o torpedo Gênesis, tem toda uma história ali que esse torpedo Gênesis ele modificava a matéria, então ele criava vida a partir de qualquer matéria morta. Então da nave dele se forma um planeta novo, né, que é o planeta Gênesis. Então ele lança, né, o corpo do Spock nesse planeta. Eles voltam, né, depois, né, para casa, né. Então no finalzinho eles lançando, fazendo aquelas homenagens e tal, e lançando o corpo do Spock no planeta Gênesis. E depois termina o filme. Já na segunda parte dessa trilogia, que é a sequência Star Trek A Procura de Spock, de 1974, esse, por curiosidade, dirigido pelo próprio Leonard Nimoy. Então o terceiro filme dessa trilogia, o segundo filme, que é o Star Trek 3, A Procura de Spock, de 84. Então nesse filme eles descobrem, né, vai indo antes do Spock morrer. Desculpa, gente, eu vou lembrando, eu vou colocando aqui. O McCoy tenta impedir ele de entrar na câmara e ele faz aquela pinça vulcana
aqui no ombro, né, que é entre o ombro e o pescoço do Spock, e fala alguma coisa para ele. Mas isso no filme, no primeiro e no segundo filme, passa despercebido, porque parece que ele está só imobilizando o Spock para fazer o que ele tem que fazer. No terceiro filme, o McCoy começa a ter umas atitudes esquisitas. Ele começa a falar como o Spock, falar com a voz do Spock. Então, daí vocês vão descobrir, a gente vai descobrindo, né? Depois o pai do Spock vai achar ruim com o Capitão Kirk por ter deixado o corpo dele, porque os vulcanos eles têm toda uma religiosidade, né, que a alma é imortal, não sei o que, então eles não poderiam ter deixado o corpo dele lá, eles precisavam do corpo dele, que eles passam, tem uma coisa lá. E no caso, o que acontece? Quando ele estava coisando, ele passou essa essência dele para o McCoy. Então o McCoy estava sofrendo porque ele tinha passado essa essência para ele, né, a essência dele. Eles precisavam do corpo dele para fazer um ritual lá, né, dos vulcanos, que é o ritual de passagem de morte dele que eles fazem lá. Uma religiosidade própria deles. Só que precisava do corpo de Spock. Só que o corpo de Spock estava em Gênesis. E como Gênesis era um planeta que foi criado praticamente, né, por esse torpedo que foi criado por cientistas da Federação, ele estava em quarentena. Ninguém podia se aproximar dele. E ele estava assim. Mais pra frente, né, na história do filme, vai ser descoberto que eles usam um elemento que é instável. Então o planeta estava muito instável. Estava extremamente instável. Tinha partes dele que estava, de um lado estava super quente, no outro estava nevando. Então o planeta estava super instável por causa disso. Ou seja, o planeta estava evoluindo rápido, mas ele ia chegar à destruição rápido. Então o planeta estava em quarentena. Ninguém podia se aproximar. E a Enterprise, ela tinha sido, ela pela batalha da nebulosa Mutara com o Khan, ela estava muito comprometida. Quando eles retornam para a Terra, para a base na Terra, até o Scott, né, ele fala assim, eu posso começar, né, os reparos na Enterprise? Ele fala assim, não, você vai chefiar, que eles estavam fazendo uma nave nova, que é Excelsior, então você vai pegar e vai estar chefiando a Excelsior, né? Era uma nave novinha da Federação, né? Vamos dizer assim, uma plataforma nova, mais moderna do que a Enterprise, né? Que era a Constitution, inclusive agora eu não sei se ela era Refit, lembrei. Se a Refit é Constitution, já mudou. Não sei dizer, tem que pesquisar para falar certo. Mas a original é a Constitution. Mas era a plataforma nova, né? Excelsior e a plataforma também é Excelsior que chama. Então, eles mandam ele trabalhar nessa espaçonave nova. Mas, né, depois a gente vai descobrir porque por debaixo dos panos, o Scott ele dobra o tempo. Tudo bem, ele obedece, mas no período dele de descanso ele vai trabalhar na Enterprise, para consertar a Enterprise. Depois que o Capitão Kirk, através do pai do Spock, descobre o que estava acontecendo, descobre o que estava vendo com o McCoy, ele vai e pede autorização para juntar uma equipe pequena, pegar a Enterprise, voltar no Gênesis e resgatar o Spock, no caso o corpo de Spock. Mas ele é negado para ele. Gênesis estava em quarentena, tinha todo um burburinho por causa do torpedo Gênesis, então é negado para ele, não deixa. Daí o que ele faz? Como o Capitão Kirk é sempre bom, né, em passar por cima das regras, ele cria um plano, né, ele com o pessoal dele, só com o núcleo, né? Os principais ali, roubam a Enterprise e saem da plataforma, conseguem abrir os portões daquela plataforma bonita que parece um cogumelo assim no espaço e fogem. Logicamente eles mandam a Excelsior atrás deles, né? Só que tem uma coisa, eles tinham velocidade normal de dobra. E Excelsior conseguia fazer velocidade de transdobra, que era muito acima de dobra. Ele sai e entra em dobra. Daí o capitão da Excelsior pega e fala assim, vocês acham que vão fugir de dobra? Vão se ferrar. Manda ativar a velocidade de transdobra. Só que a hora que a Excelsior vai sair, quem diz que sai? Parece, o som é diferente, mas parece a Falcon falando. A nave não sai para lugar nenhum. Pra quem vê, é um momento bem hilário no filme, né? Por quê? Porque o Scott, ele trabalhou na nave, ele sabotou a nave. Então eles vão ali pra Gênesis, tem toda uma batalha ali, porque os Klingons, né? Inclusive o Klingon, nesse caso, né? O Klingon Mor lá era o nosso querido Christopher Lloyd. Pra quem não conhece o nome Christopher Lloyd, é
É o Doc do De Volta para o Futuro, para mim, ou melhor, um dos melhores Klingons até hoje. Ele vai atrás porque ele quer saber desse torpedo Gênesis, vai ali atrás deles, acontece uma série de fatos que eu não vou entrar, a gente tem muito pormenor no filme, eu não vou entrar nos pormenores, que obriga o Capitão Kirk, né, com o pessoal, com um pequeno grupo deles a descer no Gênesis, no planeta, né, e ele, para salvar coisa, ele acaba tendo que destruir essa Enterprise, né? Destruir a Enterprise. Um outro detalhe importante que eu me esqueci é que no segundo filme ele descobre que tem um filho. Esse filho dele é cientista e no terceiro filme ele trabalha também, estudando o planeta Gênesis. Só que, infelizmente, né, ele, para salvar uma personagem do filme, ele acaba morrendo nesse terceiro filme. Né, morrendo nas mãos de um Klingon. Então, infelizmente, ele morre, né? Então o Kirk descobre, praticamente assim, quase que imediatamente já perde o filho dele. Para agilizar, eles conseguem resgatar o Spock. O Spock, ele, devido ao clima do planeta, né, que está se desenvolvendo rápido, parece que interfere no DNA dele. Vamos dizer que estava morto, ele revitaliza o DNA dele, vai crescendo, vai envelhecendo rapidinho junto com o planeta, até chegar, lógico, né, por uma coincidência, né, uma coincidência de roteirista, chega até a idade que ele tinha mesmo, né, quando ele morreu, e nisso eles conseguem tirar ele do planeta, né, eles pegam a ave de rapina Klingon, né, eles destroem a Enterprise e conseguem roubar a ave de rapina, roubando a ave de rapina, eles fogem do planeta e vão para Vulcano levando Spock e o McCoy, né, para dentro lá com sacerdotisa vulcana, fazer o ritual vulcano para poder restaurar a essência do Spock que estava dentro do McCoy para o corpo do Spock. Tem lá, daí chega lá, tem todo aquele ritual, tal, dá certo, mas assim, as coisas não são de uma hora para outra, né? O Spock, ele vai devagarzinho, ele vai reaprendendo, ele vai assimilando de novo. E a Amanda, né? A Amanda é mãe do Spock, trocando as bolas. Então, eles apresentam o Spock, né? O Spock já acordado aparentemente com a mente dele de volta, mas não totalmente reabilitado ainda, né? Vai voltando aos poucos, né, a mente dele. Então ele pega e fala se volta pro Kirk e fala para ele: a minha mãe me disse que você voltou para me salvar, conta para mim tudo que ele fez. Ele roubou uma nave, foi contra, né, oficiais da Federação, fez um monte de coisa errada para salvar ele. Se colocou a perigo, se colocou a risco. Por que você fez isso? O Spock perguntando pro Kirk. Daí o Kirk responde para ele: porque o destino de um se sobrepõe ao de muitos. Que é exatamente o oposto que ele tinha falado para ele no segundo filme. Que é uma coisa lógica, mas a lógica, o amor humano, vai contra toda a lógica racional, né? Então eu achei muito fenomenal isso aí. Muito legal. O filme encerra aí. Aí temos o segundo filme dessa trilogia, que é uma sequência. Já no terceiro episódio nós temos Star Trek 4, Uma Volta para Casa, que também foi dirigido pelo Leonard Nimoy, né? Daí mostra eles retornando para casa, no caso, como eles tinham emprestado, né, a ave de rapina, porque a Enterprise tinha sido destruída. Eles voltam na ave de rapina, né, para cumprir o seu destino, porque eles quebraram, né, eles são, entre aspas, né, até criminosos, né, porque o que eles fizeram foi totalmente contra as determinações, as ordens da Federação, né, roubaram uma nave da Federação, agrediram oficiais da Federação, sabotaram uma nave da Federação, tudo isso para salvar um amigo, né, que era o Spock. Então eles voltam, até o Spock quer voltar, o Kirk fala: não, você não precisa voltar, você não tem nada a ver com isso. Nós que fizemos coisa errada, você não, eu quero voltar, eu faço parte também. Ele volta. Então voltando para casa, por isso o nome do filme. Mas nesse intermeio, enquanto eles estão retornando, começa a se aproximar da Terra uma sonda de origem desconhecida, totalmente desconhecida. E essa sonda, conforme ela vai se aproximando, qualquer nave, qualquer tecnologia conhecida, ela desabilita essa tecnologia. Ela fica totalmente inerte. Quando ela se aproxima da Terra,
ela começa a lançar como se fosse tipo uns raios para os mares, e começa a ionizar a atmosfera da Terra. E nada da Terra funciona contra eles não conseguem nem se comunicar, não conseguem se proteger, não conseguem fazer nada. Porque essa sonda, essa tecnologia totalmente diferente, essa civilização diferente, eles não conseguem se comunicar, não conseguem fazer nada, deixa a Terra totalmente inerte e qualquer outra civilização conhecida não consegue fazer nada contra eles. E eles ficam lançando, né, um tipo de som, um tipo de coisa para os mares. Quando a tripulação na nave de rapina está chegando perto da Terra, eles recebem uma transmissão do presidente da federação falando, né, avisando o que está acontecendo, pedindo para não se aproximar, porque eles não tinham mais o que fazer por eles, né? Eles estavam sendo destruídos e não tinham o que fazer. Daí o Spock, ouvindo o som que a sonda estava emitindo, o Spock, ele escuta o som e ele vê que reconhece um pouco o som. Daí ele, indo no computador no caso eu falei Enterprise, mas não é Enterprise, é a ave de rapina. Ele manda que o computador da nave equalize o som como se ele tivesse com densidade embaixo d'água e água salgada, como se fosse água dos mares. E daí ele manda que o computador pesquise um som parecido. Daí ele descobre que aquele som era igualzinho, né, o som das baleias corcundas. Só que naquela época, no século 23, as baleias corcundas não existiam mais, porque no século 20, no final do século 20, as baleias corcundas tinham sido tão assim caçadas, né, pelo homem, que elas foram extintas. Então eles chegam assim a uma pré-conclusão que essa sonda, porque eles pensam assim, poxa, na verdade o ser humano não é o único ser inteligente na Terra. Eles dão um certo grau de inteligência para as baleias, para os golfinhos também. Então eles pensam assim, muito antes do homem pisar na Terra, muito antes, essas sondas se comunicavam com as baleias, no caso com as baleias corcundas. Como, desde a última vez que eles tiveram, que era antes, né, do homem ter, ou pelo menos adquirido um certo grau de inteligência para descobrir essa sonda, já tinha as baleias lá nos mares, então entre a última comunicação delas e agora, como não tinha nenhuma, elas estavam procurando, tentando se comunicar e não estavam conseguindo. Então eles chegam à conclusão que eles teriam que tentar voltar, porque eles já tinham feito isso já antes, voltar para o passado, resgatar uma baleia corcunda e trazer para o presente, torcer para que ela se comunicasse com a sonda. Eles voltam para 1986, o cristal de lítio da nave, nessa passagem do tempo, ele se danifica e eles precisam restaurar ele, porque é esse cristal que permite a viagem de dobra, né? Dobra espacial. Somente com um reator atômico eles conseguiriam estar restaurando, né, esse cristal de lítio. Então eles chegam, né, eles dividem equipes, né, em 3 equipes. O Kirk com o Spock atrás da baleia, né, que a baleia está num aquário, tem 2 baleias num aquário gigante no centro da Flórida, se não me engano. O Scott com o McCoy para mandar preparar um vidro, né, próprio para fazer um aquário para poder colocar na nave. E a Uhura com o Chekhov, justamente o Chekhov, o russo, né, para ir atrás do reator nuclear, porque tinha uma nave, né, no caso um porta-aviões, que se chamava Enterprise, depois eles descobrem isso, né, por curiosidade, que tinha o reator nuclear que eles precisavam para estar restaurando o cristal de lítio. E nisso aí é uma atrapalhada só, né? Porque você vê 3 personagens do século 23, uma outra cultura totalmente diferente. Em 86, né? Numa baita metrópole, totalmente, meu Deus do céu, né? Uma selva literal de pedra. Então é uma coisa, nossa, é comédia, é muito comédia, muito divertido. Esse filme é muito divertido. Eles conseguem, né, lógico, com muitas dificuldades, muitas indas e vindas, eles conseguem cumprir a missão deles, né, conseguem resgatar
Tanto que a bióloga que toma conta das baleias, ela é apaixonada pelas baleias, e as baleias nem iam poder ficar mais lá mesmo, elas acabam soltando ela para o mar, elas não tinham como se defender no mar por causa justamente dos caçadores, e eles resgatam as baleias, e ela dá um jeitinho de ir junto, meio de intruso, mas vai junto com eles. Eles conseguem voltar no tempo, soltam, né? Tem todo aquele problema, né? Porque quando eles passam pela sonda, perdem energia, a nave cai no mar, eles quase morrem e tal, mas tudo dá certo, eles soltam as baleias, duas baleias no caso, né, para dar continuidade para a espécie aqui no futuro, dar um salto no tempo. E as baleias, elas conversam, né, faz uma dança assim no mar e conversa com as sondas, e as sondas, depois de bater esse papo com as baleias, elas param e voltam para o lugar delas. E os dois vão ser julgados, né, inclusive tem um chanceler Klingon, né, acusando o Kirk de traição e coisa, né, pelo que ele fez com os compatriotas deles, né, que na verdade eles atacaram a Enterprise, mas ele está revertendo toda a situação, caso o Kirk ele ia ser almirante, né, mas pra frente ele vira almirante mesmo, né. Na verdade ele era almirante, né, ele era almirante, já desde o primeiro filme do cinema, ele já era almirante, só que ele sempre dá um jeitinho de colocar ele como para ser capitão da nave, sempre dá um jeitinho. Da Enterprise. Daí, devido aos ocorridos, o que eles fazem? Eles rebaixam ele para capitão, que na verdade acaba deixando ele muito feliz, e dão uma nave para ele capitanear. No final da história do filme, eles vão se perguntando: nossa, que nave será que a gente vai tripular, né? Eles vão achando, será que é Excelsior? Torcer o nariz, né? Quando eles vão andando assim, vão passando por várias naves naquela dock espacial maravilhosa, né, do Star Trek, daqui a pouco eles passam assim e eles veem a Enterprise NCC 1701A, né, que era a segunda versão da Enterprise. Assim, eles constroem uma nova Enterprise. O Kirk fala assim, como o Han Solo falou, né, estamos em casa. Daí termina o filme. Esse filme também é muito bom, gente, muito bom mesmo. Depois vieram vários outros filmes de cinema, né, alguns bons, outros não tão bons, outros ruins, mas a vida é assim mesmo. Mas tem essa curiosidade, né, pra quem não conhece, todos os outros, tirando o 2, o 3 e o 4, eles não contam uma história. Cada um é episódio. O 5, 6, o 7 e os sequentes, né, eles contam histórias separadas, né, tanto que o primeiro também. Mas esses 3 filmes, eles contam uma história, uma trilogia. E é muito legal. Eu aconselho, de repente, quem não conhece tão bem Star Trek, quem não tem, assim, tem aquele narizinho meio virado para Star Trek, vale a pena conhecer. Star Trek é um universo gigantesco, é um futuro que, embora até muito difícil, mas eu sonho que a gente alcance um futuro similar a esse, um futuro utópico, um futuro que não tem mais guerra. O futuro apresentado em Star Trek passou por poucas e boas. Tivemos, infelizmente, né, passamos por uma terceira guerra mundial, mas o homem deu a volta por cima, evoluiu enquanto espécie. Nesse futuro não existe mais fome, não existe mais guerra, não existe mais diferença entre, sabe, não existe mais racismo, mais preconceito. É o futuro que a gente deseja. Como está tudo realmente resolvido aqui na Terra, nada melhor do que partir para o espaço, indo audaciosamente aonde nenhum homem jamais esteve. Que é essa abertura do filme. Da série, né? Desde a série clássica. Então, gente, é isso aí. Deixa o meu abraço. Fica essa dica para esses 3 filmes depois. Se você não tem problema com efeitos visuais, algum pouquinho de tosqueira, vai assistir a série clássica, porque a série clássica tem muita coisa legal. Depois a nova geração também, que já é um pouquinho mais aprimorado, bem mais aprimorado, tem muita coisa boa. Deep Space Nine, Voyager. Eu gosto muito do Enterprise também, da série Enterprise. Agora tem atualmente a Discovery. Eu gostei muito da primeira temporada, não gostei mais ou menos da segunda temporada. Essa terceira não tá rodando pra mim, tá difícil, parei, infelizmente. Picard eu vi até o 7º episódio, também não gostei, infelizmente. Mas, diferente disso, Star Trek aqui mora no coração, tá bom? Então eu desejo pra vocês, Natal já passou. Eu acho que o ano novo já vai ter passado até sair até conseguir editar. Eu não sei, eu vou ver. Se não passar, de qualquer jeito, um ano feliz ano novo para vocês, tudo de bom. Que Deus os abençoe. Se cuidem, porque enquanto nós estivermos, pelo menos com uma boa parte da população vacinada, não vamos poder estar normalizado ainda, tá? Se Deus quiser, essa vacina está chegando, mas mesmo chegando, mesmo você se vacinando, máscara, todos os cuidados, porque todo cuidado é pouco, tá bom? Não é brincadeira, tá?
E se Deus quiser, um ano novo diferente pra gente, um ano que daqui a algum tempo a gente vai poder estar voltando à nossa vida normal ou quase normal dentro de uma nova normalidade. Tá bom? Isso aí, gente. Um abraço para vocês e vida longa e próspera.